Eu já quero ler com os irmãos, liberar os irmãos para se sentarem. Gostaria de ler com a igreja Mateus 18, 21. Aleluia. Mateus 18, a partir do 21, que diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porquanto o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com seus servos que lhes deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos, todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Ó credor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a perdoar. E não estava disposto a lhe perdoar. E então ordenou que o homem fosse lançado na prisão até que ele tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus por este dia, por esse momento e por essa palavra que nós acabamos de ler. E eu tinha preparado uma palavra, mas no decorrer do culto, o Espírito Santo me direcionou para falar sobre perdão. Aí veio esse hino maravilhoso, né? Glória a Deus. Tocar os nossos corações. E então, me direcionou aí, tive certeza que eu poderia ler essa palavra, porque Deus quer falar comigo nessa noite. Quem sabe, Ele quer falar com você também. Glória a Jesus. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que a paciência está esgotada, o estresse está comandando as vidas, uma correria tão grande que o tempo da nossa comunhão com Deus, o tempo de buscar o Senhor, ele tem ficado muito restrito. Nosso tempo para com Deus não tem tido a qualidade que devia ter. E com isso nós vamos, irmãos, nos tornando mais carnais do que espirituais. A palavra de Deus deixa claro para nós que há uma luta entre o Espírito e a nossa carne. A nossa carne foi feita da terra e ela deseja as coisas da terra, os prazeres da terra. Mas em nós Deus soprou um fôlego de vida.
Ele soprou o seu Espírito em nós, o Espírito de vida. E Ele deseja a presença de Deus, deseja estar agradando a Deus. E essa luta da alma, do corpo da carne contra o Espírito, ela é real, ela é real. E se nós não estivermos aprendendo com Jesus o que é mansidão, buscando do Senhor o fruto do Espírito, deixando que esse fruto seja gerado através do Espírito Santo em nosso espírito, a fim de que nós venhamos vencer a nossa carne, então nós nos tornamos muito carnais. E aí qualquer coisa, nós estamos a ponto de briga. Eu não vou nem falar, eu não dirijo, mas eu vejo a opressão que se torna o trânsito, principalmente em Caldas Novas. Quando nós estamos fora daqui, que a gente vê uma situação, né, de alguém dar a seta para a direita e entrar para a esquerda e falar, opa, tem um Caldas Novense ali, né? Porque eu estava no Uber, e o rapaz era de Goiânia, e ele disse, nunca enfrentei tanta dificuldade como tenho enfrentado aqui em Caldas Novas, né? Então aí a gente vê assim que deixa as pessoas irritadas. Quantas pessoas têm morrido, irmãos, no trânsito? Esses dias eu pensei, verdadeiramente a compaixão acabou. Não é porque o ladrão tem direito, né, de roubar para tomar a sua cervejinha, não. Mas eu vi uma cena que eu fiquei assim, abatida, porque o cara tentou roubar alguém e o carro passou em cima dele. A primeira vez que passou em cima daquele moço, o vídeo não mostra. Mas então o parceiro arrasta aquele homem da rua, né, onde ele estava provavelmente com as pernas quebradas, porque não conseguiu se levantar. Ele arrasta aquele rapaz e coloca na calçada. E o rapaz do carro deu a volta no quarteirão, voltou e subiu a calçada e passou em cima daquele homem pela segunda vez, né? Não sei se alguém viu esse vídeo, mas eu fiquei chocada, né? Ainda que ele tenha sido um ladrão, não sei se sobreviveu. E aí a gente, às vezes, nós nos colocamos numa posição que Deus não nos colocou. Deus não nos colocou na posição de juízes. Não. O Senhor exige de nós que nós sejamos misericordiosos, se é que a gente espera alcançar misericórdia da parte de Deus. E às vezes a gente quer, a gente deseja, né? Às vezes eu fico me policiando, eu falo, Deus, não deixa esse desejo de justiça estar, né, camuflando um desejo de vingança. Porque vingança não é justiça. O desejo de justiça nós devemos ter sede de justiça. Mas aquele que é justo fará justiça por nós. Mas hoje ou mais amanhã Ele colocará as coisas na balança e Ele não tem o culpado por inocente. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não teve uma oportunidade. Porque Deus arruma 2, 3. A Bíblia diz que 7 vezes cai no justo e 7 vezes o Senhor o levanta. Mas até a paciência de Deus tem limite, né? Mas nós não podemos nos comparar a Deus, irmãos, porque mesmo quando Deus declara que vai punir alguém, Ele diz para Ezequiel, né? Quando ele fala do Atalaia, e se eu não estiver enganado, mas é Ezequiel mesmo, nos primeiros capítulos, ele disse, olha, se eu falar que eu vou destruir alguém ou uma cidade, né? E se eu falar que vou levar um mal contra aquela pessoa, e você avisar aquela pessoa se arrepender, eu me arrependo do mal que eu pensei levar naquela pessoa, fazer contra aquela pessoa. Porque Deus, irmãos, Ele espera
espera que a gente caia em si, reconheça nossos próprios erros e busquemos a misericórdia dele para nos acertar com o Senhor. Ninguém pode sentar na cadeira de juiz e tentar julgar o comportamento dos outros, né? E não ser capaz de perdoar, de liberar perdão, porque o perdão ele traz cura, é para nós, né? E a palavra do Senhor que eu acabei de ler, quando Jesus falava sobre corrigir o irmão, disse: olha, se o irmão, lá no versículo 15 do mesmo capítulo, ele disse: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular, chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leva alguém com você, tenta de novo, né? E se ele não ouvir com uma pessoa, chama mais um, vai uma outra vez, tenta convencer essa pessoa de se consertar, porque, irmãos, Deus não quer que ninguém se perca, não. Deus quer resgatar. Jesus morreu por todos, mas infelizmente Ele só pode salvar aquele que crê, aquele que recebeu esse sacrifício e aceitou no seu coração esse perdão que Jesus veio trazer. E então, quando Jesus falava, ensinava sobre isso, então Pedro aproxima de Jesus, aí no versículo 21, e disse: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus disse: não 7, mas 70 vezes 7. E os estudiosos da Bíblia falam dessa quantidade, irmãos, no dia. Ele está dizendo que não tem limite para você perdoar alguém, para você quebrantar o seu coração e perdoar alguém. Quando ele fala desse credor aqui, desse senhor que tinha 2 servos que estavam devendo para ele, quando a primeira quantidade é tão grande que na moeda da época era uma vida inteira de trabalho e não conseguiria pagar aquela conta. Eu quero perguntar para você: você seria capaz de pagar pelos seus pecados? Você teria condição de convencer a Deus que você é uma pessoa santa, pura, imaculada, que não precisaria do perdão? A Bíblia diz que nós fomos comprados por Jesus. Jesus nos resgatou do inferno, da mão do diabo, porque Ele controlava a nossa vida com o pecado. Aí você pode perguntar: mas vocês que é crente agora não peca, não? Peca, mas nós conhecemos o caminho da reconciliação. João disse: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, fique sabendo que vocês têm um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele está dando para nós a ideia de que quando nós pecarmos, se nós observarmos, se tivesse condição de observar essa palavra todinha de maneira de não pecar, mas não temos, irmãos. Nós somos seres humanos. Agora, aquelas coisas que controlavam a nossa vida no passado, ela não nos controla mais. Paulo diz: olha, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, agora ele trabalha para ajudar a igreja, para ajudar as pessoas. Então, aquelas coisas que a gente praticava antes de ter um encontro com Deus, irmãos, ficou lá no passado, precisa ser deixado para trás. E quando você é resgatado pelo Senhor, Ele está dando a você uma nova condição, um novo recomeço, uma nova situação de vida. Quem fica preocupado com o seu passado é o diabo. Ele vive te acusando: mas você já fez isso, você fazia assim, você agia dessa maneira, e traz aquilo na sua mente, você fica
fica às vezes abatido pelas coisas que já fez. Mas Deus não está preocupado não. A palavra de Deus diz que, assim diz o Senhor, que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. É Deus falando isso. Dos nossos pecados Deus não se lembra. É por isso que é chamado de novo nascimento. Jesus diz que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O novo nascimento, ele gera uma novidade de vida. Se eu vim para Cristo e eu não tiver a minha vida transformada, e ela não é transformada só por fora não, ela é transformada por dentro. E quando eu sou transformado por dentro, então meu exterior exprime essa transformação. Eu deixo frutos, eu deixo um rastro de frutos por onde eu passo. É por isso que nós precisamos nos policiar. E nós deveríamos ter liberdade. Mas as pessoas, quando às vezes estão, irmãos, na prática de um erro, ou com um pensamento ali firme, tem dificuldade de aceitar o conselho. Mas Jesus disse: se você vê seu irmão fazendo alguma coisa que não está legal, então você vai, tenta conquistar esse irmão, né? Tenta trazer ele de volta para o caminho do Senhor. E se ele não confessar, não tiver atitude de mudança, ele vai outro, mas tenta resgatar, porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Aleluia. Infelizmente, a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que, já no final de Apocalipse, diz que o Senhor vai lançar naquele último dia no inferno, aliás, não é no inferno, é no lago de fogo, que até o inferno vai para lá, né? Deus preparou o lago de fogo para lançar o inferno, a morte, o diabo e seus anjos. Mas a Bíblia diz que aquele que o nome dele não foi achado escrito no livro da vida, infelizmente ele foi para lá também. Não é Deus que está lançando, é a pessoa que não aproveitou a oportunidade de escolher o que é certo. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração hoje sobre o perdão. Aquele homem da parábola, ele perdoou os credores, mas aquele que foi muito perdoado, ele não conseguiu perdoar o outro que devia para ele menos, né? Uma quantia irrisória comparado com o que ele devia. É isso que Deus está dizendo. Todo pecado que teu irmão fizer contra você não será maior do que aquilo que você fazia contra Deus, né? Então, que você seja capaz de liberar perdão, de não guardar ressentimento, porque a Bíblia diz que a raiz de amargura, o apóstolo Paulo diz que a raiz de amargura, ela não contamina só a pessoa que está amargurada, não. Ela é capaz de contaminar as pessoas que estão à sua volta, porque a pessoa fica revoltada, maldizente, né? Reclama de tudo e guarda mágoa e faz você ficar irado, e você acaba pecando também e querendo muitas vezes julgar essa pessoa. E hoje, como é dia da Santa Ceia, essa palavra veio a calhar, porque quando Jesus ensina a gente ensina os apóstolos a orar, fazer a oração do Pai Nosso, ele deixa bem claro que nós só seremos perdoados por Deus se nós perdoarmos os nossos irmãos que nós temos, né? Que tem alguma coisa contra nós. É tão sério. Eu estava ensinando isso para Alice essa semana lá em casa, né? Ela ali discutindo com a irmã mais velha, e eu disse para ela sobre isso. Se nós não perdoarmos, Deus também não irá nos perdoar. E há uma necessidade de nós abrirmos o coração, ensinar nossas crianças a ser crianças misericordiosas, né?
ter misericórdia do irmãozinho, do coleguinha na escola, porque hoje um colega sofre um bullying na escola. Eu que não vou contar o apelido dos meus filhos na escola, né? E nem os apelidos que eles davam para os colegas, e aquilo me irritava tanto, né? Ali hoje dizendo eu, né? E aquilo me contagiava, viu, irmão Reinaldo? Uma sala muito seriada, e meus anjinhos fazendo parte dela, né? E aí colocaram o apelido de Giboião em um dos alunos que eu custei levar para a escola. Eu já tinha desistido de estudar porque as professoras não conseguiam ajudar aquele rapaz, aquele garoto. Aí eu fui e trouxe ele para a escola de novo. Mas teve um dia que no meio daquela muvuca, ele levantou e saiu para bater em alguém. Eu falei, senta, Giboião. Até eu chamei, imagina o bullying, né? Mas aquele menino não ficou traumatizado, não. O bullying é só para hoje, porque naquela época, se houvesse trauma, estava lascado, né? Então todo mundo passou por sofrer um apelido. Imagina aquele que levava o lanche, né? Levava uma penca de banana para o lanche e comia antes da hora. Antes do recreio, alguém olhava e dizia, professor, fulano está comendo banana, né? E era uma luta. Mas hoje nós vemos que por qualquer situação, aquele aluno vai em casa, arranja uma arma, volta, mata professor, mata alunos inocentes. Então, está muito triste. Isso é falta de perdão, é falta de Deus, é falta de quebrantamento. Eu quero convidar a igreja para quebrantar, meu querido, seu coração diante de Deus. E eu tenho um assunto para tratar com a igreja hoje. Eu não quero constranger os irmãos, mas quero saber se estão dispostos ao que está, irmão Cleito? Quero convidar o irmão Cleito aqui na frente, a irmã Valéria. Eu nem vou perguntar aos irmãos, porque eu também já perdi a conta de quantas vezes esses dois decidiram por se separar, e eu estava só na oração, porque eu sempre falei para eles que eu não os via separar, porque quando ele era um drogado, ela tolerou, ela amou, ela cuidou dele, né? E ele dela também, porque era mais ela dele, né, querido? E eles estavam esses dias bem endurecidos os dois, mas eles reconciliaram. Deus tem falado ao coração dele e dela também. Aí eu quero saber se a igreja perdoa esses dois e está disposta a orar por eles para ajudá-los nessa jornada, nessa caminhada. A igreja está disposta a perdoar esse casal, porque eu não quero que eles vivam o resto da vida entre tapas e beijos, não, né? É para viver em união, para fazer a obra de Deus. Esses dias eu recebi um pastor na minha casa, e ele disse, e eu ando muito angustiado com a situação. Aquele pastor disse, filho, Deus usou ele e disse, filho, o que está acontecendo com os seus? Sou eu trabalhando pelo ministério deles. Eu acredito, irmãos, no ministério dos meus filhos, porque a promessa foi ele que fez. Então, eu quero pedir à igreja para nós fazermos uma oração por essa reconciliação. Glória a Deus. E que eles sejam dispostos a viver. Eu falei que eu não quero ver mais não, né? Não quero nem saber se houve uma discussão. É para resolver os dois ali com Deus. Os dois não, com Deus, né? E eu quero perguntar, tem mais alguém para reconciliar com Deus hoje? Oh, glória! Vem cá, Renata. A Renata também, né? Ela já foi crente. Olha, minha querida. Ela já foi crente, batizada.
está afastada, mas está reconciliando com Deus. Ela diz que ela tem dificuldade porque ela ainda fuma, e a igreja vai se comprometer hoje, amém, igreja? De estar apresentando ela ao Senhor, porque Deus também tirou ela da onde ele tirou o Cleito. E assim como Deus libertou ele, eu creio que Deus pode te libertar agora. Aleluia. Está aceitando a Cristo você? Reconciliando também. Glória a Deus. Olha o que perdão faz, irmão. Olha que coisa linda. Glórias a Deus. Depois eu quero orar pela Renata, particularmente, porque eu vi por ela. Pastor Luciano, tem que fazer essa oração enquanto eu vou orar por eles ali. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos, enquanto o pastor entra com eles. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui, ó Deus querido, estão os teus filhos, tuas filhas. Deus, este casal, Pai querido, está se reconciliando contigo e entre si sobre o seu matrimônio nesta noite, Senhor, diante da tua igreja. Deus, conhece o coração deles, visita eles, dá a eles quebrantamento, dá a eles entendimento, sabedoria, dá a eles, ó Deus querido, a tua bênção e a tua renovação. Deus, que sobre eles a tua unção e a tua graça seja renovada a cada dia, Senhor, para que eles possam viver segundo a tua vontade, cumprindo o teu propósito na vida deles, Senhor. Deus, essas irmãs também que estão se reconciliando nesta noite, que o anjo do Senhor esteja visitando elas, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo morada nelas, Senhor, para a libertação, para a consolação, para a renovação de vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, elas conhecem o teu nome, elas conhecem o teu caminho, Senhor. Pai Santo, que o teu quebrantamento de espírito seja sobre elas nesta noite. Que o espírito de libertação, ó Deus, seja sobre elas nesta noite, Pai, para as libertar daquilo que tem oprimido, daquilo que tem escravizado, daquilo que tem impedido de estar na tua casa, de estar na tua presença. Deus, renova no livro da vida o nome de cada uma delas, de cada uma deles, Senhor, que se reconciliam nesta noite, Deus. Renova, Deus, conosco o teu pacto. Renova, Deus, com eles a tua aliança, para que o teu nome seja glorificado na vida deles, Pai Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero orar pela tua igreja, Senhor, nesta noite, Pai. Todo coração quebrantado, todo coração contrito, todo coração que tem chorado nesta noite, Senhor, visita e renova e fortalece, por amor do teu nome, Deus. Manifesta a tua graça renovadora, salvadora, para que todos sejam reconciliados contigo, para que juntos possamos nesta noite, Senhor, participar da santa ceia do Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita, renova, fortalece, dá vitória, Senhor, em nome de Jesus, por amor do teu nome, para a glória do teu nome, e que somente tu, Senhor, seja glorificado neste lugar para sempre. Louvado seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor, digno de glória, de louvor, de adoração e de exaltação ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo e eterno é o teu nome, Deus. Para todo sempre seja exaltado, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória. Aleluia, a partir do versículo 23, que diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na
noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se, pois, antes de comer do pão e beber do cálice, pois quem come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Quero só falar alguma coisa sobre a ceia. Deus é tão lindo, irmãos, que a Vânia trouxe a Ana Sofia para ser apresentada. E eu tinha uma palavra para a Vânia, que muitos pastores nem gostam de estar consagrando, apresentando a criança ao Senhor quando os pais não são crentes, porque os pais dificilmente vão ensinar essa criança o caminho do Senhor, né? Mas antes de eu falar isso, eu estava pensando que eu precisaria trazer esse ensinamento para ela antes de pegar aquela criança para apresentar ao Senhor. Aí o Espírito Santo trouxe a Vânia para reconciliar com o Senhor. Que coisa linda, Vânia. Aleluia. Louvado seja Deus. E voltando aqui para a Santa Ceia, Paulo está ensinando que nós precisamos valorizar, irmãos, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela veio substituir a Páscoa, porque na noite que Jesus foi traído, a noite em que ele foi traído, ele não registra para nós que ele sacrificou um cordeiro e comeu um cordeiro, porque o significado da morte daquele cordeiro, cada vez que acontecia a Páscoa, apontava para ele, né? E João, quando ele vem a João para ser batizado, quando ele chega ali, João olha para ele e diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então lá estava o Cristo, o cordeiro de Deus. Então, a partir daquele momento, a gente nem comemora a Páscoa, né? Porque a gente é levado muitas vezes a lembrar da Páscoa. Não é pecado a gente lembrar o que foi a Páscoa e celebrar a ceia, né? Não somos extremistas também, mas a Páscoa nossa é a ceia do Senhor. Nossa Páscoa é Cristo, que foi oferecido pelos nossos pecados. E Paulo está dizendo aqui, aquele pão simbolizava o corpo de Cristo e o vinho, o seu sangue que seria derramado por nós. E ele falou que esses dois elementos, irmãos, estavam agora presentes na nova aliança. A primeira aliança ficou para trás, agora uma nova aliança o Senhor estava estabelecendo. Nós somos a igreja do Senhor, que está caminhando, crendo e aceitando viver nessa nova aliança. E quando nós olhamos, agora eu não vou conseguir lembrar o capítulo, mas já preguei aqui em outras ceias, em que eles estavam no deserto, era dia da Páscoa, e algumas pessoas tinham ido sepultar alguém, e quando eles voltaram, eles não poderiam
participar, porque eles estavam imundos, eles não tiveram tempo de se preparar. E a palavra de Deus diz que eles bateram lá no portão e disseram: nós queremos entrar, nós queremos participar da Páscoa. E alguém, o porteiro lá, o soldado, disse: nós vamos perguntar para Moisés o que ele acha disso, né? Então achar e coloca lá para nós. E aí Moisés, aí alguém vai a Moisés e diz: Moisés, os homens vieram, estão imundos, né? Não tiveram tempo de se preparar, mas eles querem celebrar a Páscoa. O que Deus disse? Não, fecha o portão, manda eles embora. Disse: não, deixai-os entrar, deixai-os participar. E aí disse: aqueles que estão preparados, que estão dentro do arraial e não fizerem caso, esses estão excluídos, né? Porque lá tinha pessoas, Deus sabia disso, tinham pessoas que estavam ali e não estavam valorizando a Páscoa, talvez nem fosse celebrar, né? Não tinha intenção de celebrar, ou o coração estava fora daquela celebração. E hoje às vezes nós estamos, é isso que Paulo ele fala aqui, que nós precisamos valorizarmos. Esse estar preparado, discernir o corpo de Cristo, é saber o seu lugar no corpo de Cristo. Quanto você é importante para a igreja, quanto você faz falta, não só na Santa Ceia, no domingo, mas você faz falta no culto de oração, você faz falta no culto de ensino. Nosso culto de ensino está uma bênção, né? Tem vindo muitas pessoas, né? Eu quero que você pense nisso, esteja também focado em vir para a casa do Senhor aprender a palavra. E nós esperamos, né, que você saiba que estar fazendo parte do corpo tem responsabilidades, né? As pessoas precisam, depende também do mover, do seu mover, da sua ajuda. E Paulo disse que a gente não discerne o corpo do Senhor. Ele disse: muitos bebem, comem o pão e bebem o cálice sem honrar o corpo de Cristo. Qual é o corpo de Cristo? É a igreja. Amém, queridos? E eu quero convidar 2 diáconos aqui. Glória a Deus. Quero pedir você que vai participar da ceia, ficar de pé. E muito em breve nós teremos outros cálices aqui, né? Em nome de Jesus, na celebração. Está faltando algumas pessoas hoje, nós não sabemos, não pediram, não sei se está doente, mas glória a Deus. Nós vamos orar em Jesus Cristo. Coloca água, mesmo jogar água fora. Nós vamos orar agora pelas nossas vidas, nos colocando à mesa do Senhor para participar. Você aproveita para pedir perdão ao Senhor e nós, aleluia, iremos então proceder com a celebração. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, estamos na presença do Senhor agora. Ó Deus, crendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não tem nenhum perfeito aqui, Senhor, mas estamos aqui buscando a perfeição que há em Cristo Jesus. Que o sangue de Jesus seja aspergido sobre a nossa vida e que cada um de nós que aqui estamos possamos participar sem culpa, sem medo, sabendo, ó Deus, que estamos discernindo, estamos valorizando e honrando o corpo de Cristo. Fique conosco, aceita a nossa oração, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Onde estão os irmãos obreiros? Glória a Jesus. Pode vir um casal também. Mãe de irmão, glória a
Bíblia diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Amém? Vamos orar pelo pão. Deus, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor nessa noite esse pão, esse simples pão, sabendo, ó Deus, que ele é a representação do corpo dilacerado naquele calvário para o perdão dos nossos pecados. E a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E se alguém que vai participar da ceia nessa noite crê, ó Deus, que ele possa sair daqui curado pelo poder de cura que há no corpo dilacerado, no sacrifício oferecido por nós. Em nome de Jesus Cristo. Pode já distribuir, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou maná que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos a voltar sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, Vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a servir. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Podemos participar em nome de Jesus. aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Paulo diz que depois de participar do pão, Jesus também tomou o cálice, dizendo que esse cálice era o símbolo da nova aliança. Vamos orar pelo Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora apresentamos ao Senhor esse suco de uva, Pai, que vem representar na nossa vida o sangue derramado lá naquela cruz pelos nossos pecados. Te louvamos pelo teu sacrifício, Senhor, e que esse emblema, ó Deus, vivo esteja em nós, aleluia, que nós venhamos valorizar esse sacrifício todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha nos buscar, Senhor.
preservando, honrando o Senhor e a sua palavra, honrando a igreja do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Te louvamos, dando graça por tudo. Aleluia. Aleluia. Então ele disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que eu beber. Pode distribuir. Glória a Deus, aleluia. Alguém tem a terceira estrofe aí? Glória a Deus. Amém. Quem sedento se achar, venha a Cristo sentada, pois o vinho sem mistura ele dá, e também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Se você desejar compartilhar, faça com alguém mais tem liberdade, mas não precisa repetir a nossa frase. E o sangue De Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Oh, Deus querido, aleluia. Queremos exaltar o Senhor na beleza da sua santidade, Pai. Te louvamos pelos seus sacrifícios, por cada vida, cada ovelhinha, Senhor, que participou da ceia do Senhor hoje, por aqueles que vão participar nos próximos ceias, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor fale ao coração da tua igreja, daqueles que não puderam estar aqui hoje, para que eles também venham celebrar com alegria, Pai. Aleluia. Porque nós precisamos estar em união com o Senhor, porque a unidade foi a grande preocupação do Senhor. Nessa noite nós clamamos pela unidade, que nós sejamos um, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos dê unidade, possamos sonhar os sonhos do Senhor, executar os projetos do Senhor para a nossa vida e para a tua igreja. Te louvamos dando graças em nome do Senhor Jesus. Permaneça conosco até que o Senhor venha a nos levar para nós te pedimos, com o nosso coração quebrantado, a nossa alma rendida, Deus. Aleluia, glória a Jesus. Te exaltamos, Senhor, que a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Sabemos que um dia participaremos da ceia do Senhor contigo, Pai. Aleluia. É promessa do Senhor e nós estamos aguardando. Por isso, fortalece o teu povo, não deixa teus filhos ficarem no meio do caminho, Senhor, mas conduz a tua igreja até o final, Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos honrar o Senhor e não negar o teu nome. Queremos lembrar da tua igreja perseguida, Pai, em outras nações, teus filhos que têm perdido seus entes queridos, Pai. A igreja, teu
Deus, que perdeu tantos membros mortos, queimados, decapitados nesses últimos dias. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do teu povo ali na África, na Romênia, ó Deus amado, em todos os lugares, na China, Senhor, muitos ali desejam tanto, Deus, ter a palavra do Senhor e não podem, mas que o Senhor possa nos ensinar com isso a valorizar a palavra do Senhor e seguir o exemplo desses irmãos que estão morrendo, mas não estão negando a fé. Nos ajuda, Pai, prepara a tua igreja. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia, venceu a nossa vida. Aleluia, nós somos vencedores por causa dele. Aleluia, eu quero agradecer a todos, louvando a Deus pela sua vida e profetizando uma semana vitoriosa para vocês, amém? A sua família, que seja uma semana de conquistas, glória a Deus, aleluia. E nós queremos chamar aqui a Ana Flávia? Sofia, glória a Deus. Vem cá, Vânia, aleluia. A irmã Vanessa também queria trazer a dela para ser apresentada hoje, não sei o que aconteceu, que ela não veio. Eu preciso de ajuda aqui, irmãos. Eu estou orando. Quem é que vai erguer pastor Luciano? Erguer esse bebê? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vânia, você, como reconciliou com o Senhor, você sabe que, como mulher de Deus, nós temos que ensinar, preparar nossas crianças para andar no caminho do Senhor, né? E é isso que Deus exige dos pais. Você está apresentando ela ao Senhor. Apresente Jesus para ela, né? Desde pequenininho, cante louvores para que ela venha dormir. Profetiza sobre a vida dela, para que ela venha receber de Deus tudo aquilo que talvez foi negado para você. Não sei se você foi crente quando criança, mas que ela seja uma criança feliz, servindo ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus Cristo. Aí está, Senhor, nosso filho, que está sendo apresentado ao Senhor, ó Deus, como Jesus foi apresentado no templo. Aleluia. Que o Senhor possa, meu Deus, mudar, que o Senhor queira, porque poder o Senhor pode mudar, Senhor, a sorte dessa criança, que vai ter o prazer de crescer ao lado, no colo de uma mãe que serve ao Senhor, que teme ao Senhor. Porque os filhos da mulher que teme ao Senhor, eles são santificados, eles aprendem o caminho do Senhor. Que todos os dias dessa criança seja para a glória do teu nome, que ela venha trazer muitas alegrias à sua família, ó Deus. Que toda maldição seja quebrada em nome de Jesus, e que ela venha a herdar do Senhor uma vida nova ao lado da sua mãezinha, ao lado da sua família, em nome do Senhor Jesus.
nós declaramos, ó Deus, a vitória em nome do Senhor Jesus sobre a vida dela. Para a glória do Senhor, muita saúde, muita paz, que ela cresça, ó Deus, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, querida. Oh, Deus seja louvado, aleluia. Glórias a Deus. Obrigada, pastor Luciano. E nós vamos orar agora, né? Aleluia. Quero tirar uma foto aqui também, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Da glória de Deus. Glória a Deus. Vamos então agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por tudo, pelas vidas, ó Deus, rendidas ao Senhor, pela vida da Vânia, pela vida, ó Deus, da Renata, ó Deus, pelo compromisso renovado de aliança do Cleide e a Valéria, ó Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje, por cada membro, por cada congregado, por cada criança, Pai. Ó Deus, abençoe nossas crianças, guarda nossas crianças, Senhor. Livra nossas crianças de todo mal que tem assolado as nações. Mas as crianças do Senhor são guardadas, protegidas e libertas de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Fortalece as famílias para viverem em amor. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja conosco aqui, não só hoje, mas para todo sempre. E nós dizemos, amém. Está terminado em nome